Olá, meu nome é Arthur Guerra de Andrade e hoje eu vou falar sobre 3 pontos importantes nessa área de dependência química. São 3 pontos que formam como se fosse um tripé e que dão base para sustentar tudo o que nós temos em termos de trabalho e algumas vezes em termos de prevenção nessa área de dependência química. Eu vou falar sobre a assistência do paciente com dependência química, quer dizer, como que nós tratamos dos pacientes e algumas vezes dos familiares. Vou falar também sobre a importância do trabalho em equipe. Cada vez mais o trabalho em equipe tem sido a base de sucesso para casos tão difíceis quanto os pacientes com dependência química. E vou falar também sobre quais são os tratamentos que são considerados mais eficazes nesse campo. Posso adiantar aos senhores e às senhoras que nós não temos um tratamento que seja mais eficaz. No mundo todo, os médicos, psicólogos, os pesquisadores, eles perseguem essa ideia de um tratamento eficaz há muitos anos. E o que nós temos visto é uma série de tratamentos, alguns mais eficazes para algum tipo de população. Mas nós não temos um tratamento que seja referência, que seja modelo, que seja, digamos assim, protocolo para todos os outros no mundo todo nessa área da dependência química. Então, nós vamos falar ainda sobre a assistência SUS, né, como que os pacientes do Sistema Único de Saúde são atendidos nesse campo da dependência química, tangenciando um pouco sobre os planos de saúde e também sobre alguns atendimentos particulares, alguns atendimentos privados. A assistência hoje se divide em 3 grandes grupos: em SUS, em planos de saúde e atendimentos particulares ou atendimentos privados. Nós temos em relação ao SUS uma situação bastante peculiar. O SUS ele oferece sim atendimento para os pacientes com dependência química, desde que eles tenham um modelo de atendimento que é muito ligado ao CAPS, ao Centro de Atenção Psicossocial. Além disso, o SUS ele faz um privilégio, dá uma atenção enorme, grande, para a desintoxicação extra-hospitalar, reservando então os quadros mais graves, os quadros onde tem às vezes uma alteração orgânica, física do corpo do paciente, para uma internação mais ligada, por exemplo, à desintoxicação. O SUS ele tem se preocupado com o tema, porém, com o crescimento do assunto, existe por parte da população uma reclamação em termos de que não há profissionais e não há postos de CAPS, CAPS AD, CAPS álcool e drogas, suficientes para que se tome conta de toda essa população carente e necessária em relação ao tema álcool e drogas. Além disso, né, nós temos que uma situação comum que existe, por exemplo, no estado de São Paulo, foi que há uma procura por leitos psiquiátricos, mas existem menos leitos no momento em relação ao estado de São Paulo para poder dar conta dessa grande procura que existe por esses pacientes com dependência química, com dependência de álcool ou dependência de drogas. Um segundo tipo de atendimento importante que existe é o atendimento ligado à agência suplementar, aos planos de saúde. Os planos de saúde são, digamos assim, tímidos em relação ao tema. Alguns planos oferecem, muitos planos nem oferecem. Deixa eu repetir. Muitos planos nem oferecem atendimento para a dependência química. E os planos que oferecem muitas vezes de uma forma limitada, com alguns dias de internação, quando for o caso de internação, ou algumas consultas, 6, 8, 10, 12 consultas durante o ano todo para um paciente que tem uma doença crônica, uma doença que acompanha ele provavelmente por muitos anos e vai acompanhar por outros muitos anos. Então, seria necessário mais consultas para que nós pudéssemos monitorar de perto essa situação. Por último, existem os atendimentos particulares, os atendimentos privados, tanto em clínicas de internação como em consultórios por médicos, terapeutas, psicólogos, outros profissionais que também acabam cuidando desses pacientes.
A dificuldade que existe muitas vezes é que o atendimento acaba sendo muito individual e nós sentimos falta, a sociedade sente falta de atendimento em equipe, um atendimento multidisciplinar, onde todo mundo possa trabalhar, os profissionais possam trabalhar de forma mais integrada, lembrando então como se fosse uma roda de bicicleta, uma roda denteada, onde existe uma integração entre esses profissionais. O que nós vemos hoje, muitas vezes, são profissionais excelentes profissionais muito sérios, muito éticos, que tentam e querem resolver essa questão de forma um pouco mais individual. Como se fosse um time de futebol onde o jogador pega a bola e quer fazer o gol. Ele não entende que ao passar a bola para o outro do mesmo time, as chances dele ter o gol são maiores e o gol, na verdade, o gol é da equipe toda, o gol não é dele só. Um outro assunto, então, importante nessa área, tanto no atendimento particular, no sistema SUS ou no sistema de planos de saúde, é como que a gente aborda o paciente, como que a gente chega para o paciente, como que existe o primeiro contato, visto que a negação, muitas vezes, faz parte do quadro clínico. Eu quero dizer, muitos pacientes, nesse primeiro contato, eles têm uma tendência natural e comum de falarem a seguinte frase: doutor, desculpa, eu acho que existe um engano. Eu não tenho esse problema que a minha esposa está falando, que o meu chefe está falando, que o meu filho está falando. Eu não sou um dependente. Eu paro de beber quando eu quiser. Eu paro de usar maconha, paro de usar cocaína quando eu quiser. Eu uso de forma esporádica, de forma ocasional. Eu tenho controle, doutor. Eu não tenho isso que vocês falam que é a perda do controle. Então, essa negação é comum. Muitas vezes acompanha essa negação um certo quadro de onipotência. Onipotência porque ele fala, eu paro quando eu quiser. Eu tenho controle sobre isso. E algumas vezes existe uma projeção quando ele fala, tá bom, doutor, eu vou falar a verdade. Eu bebo sim, mas eu bebo porque a minha esposa é muito chata. Eu bebo porque eu estou muito triste com o que aconteceu na Copa do Mundo. O Brasil não foi campeão, eu tive que afogar as minhas mágoas. Eu bebo porque os meus amigos, ou eu uso maconha porque os meus amigos também usam, eu não consigo dizer não. Essa sensação de fragilidade psicológica, então ele faz porque os outros fazem, ele não consegue dizer não, faz parte do quadro clínico. Uma ferramenta que nós temos importante para que a gente tenha um contato mais eficiente na primeira abordagem chama-se entrevista motivacional. Entrevista motivacional, ela é uma ferramenta útil onde no primeiro contato nós vamos buscar já na relação médico-paciente ou na relação terapeuta-paciente, quais são os pontos nucleares, os pontos mais importantes que vão dar consistência, que vão dar musculatura para que o tratamento seja mais eficaz já desde o primeiro contato do paciente. Além disso, nós temos cada vez mais o auxílio de testes toxicológicos. Testes que ajudam a monitorar se o paciente está usando drogas ou se ele não está usando drogas. Esses testes aparecem especialmente na urina, e nós já temos testes também no cabelo, que demonstram o uso de drogas por mais tempo, por mais de 2 ou às vezes até 5 anos. Os testes toxicológicos, eles são importantes desde que o paciente aceite que ele, ao fazer o teste, ele vai estar mostrando para ele, paciente, e para a equipe que está tomando conta dele, e para os familiares, que sim, ele está limpo, ele não está usando nenhuma droga. Esses testes eles têm uma utilidade maior dentro de um programa, por exemplo, de uma empresa, ou dentro de um planejamento, aí sim que é feito de paciente para paciente, e muitas vezes com apoio dos familiares. Eu acho uma ferramenta bastante importante e de bastante sucesso para esse futuro. Nós falamos sobre entrevista, sobre a primeira abordagem, nós falamos sobre os testes, agora deixa eu falar um pouquinho sobre o tratamento em si. O tratamento em si ele envolve alguns pontos básicos. Um ponto importante é a consciência que o paciente tem se ele vai ficar em abstinência ou não. Alguns pacientes não querem ficar em abstinência. Alguns pacientes querem ter uso moderado, querem ter uso regular, querem ter uso ocasional daquela substância. Um dos principais pontos que existe nesse campo da dependência química é o que nós chamamos de tratamento. O tratamento é um desafio.
Não é um desafio só para quem trabalha nesse campo, é um desafio para toda a medicina, porque são casos crônicos, são casos antigos, muitas vezes o paciente não aceita que tem a doença, a aderência ao tratamento muitas vezes é pequena, alguns familiares, na tentativa de ajudar, boicotam o que a equipe de saúde está fazendo em relação ao paciente e especialmente a recaída, ou seja, ele voltar a usar drogas, voltar a beber, faz parte do quadro clínico. Vou repetir, a recaída faz parte do quadro clínico. Então não adianta nós entendermos a recaída como um fracasso, como uma negativa, como um insucesso. Não. O estranho é o paciente não ter as recaídas e ficar sempre em abstinência. Isso é o que todo mundo deseja, todo mundo tem vontade disso. Entretanto, esse é um ponto de sucesso bastante difícil e bastante limitado. Então, recair no tratamento de dependências químicas faz parte do quadro clínico. Como é que é um tratamento, então? O tratamento se divide em algumas fases. Na primeira fase, a fase de abordagem do paciente, onde algumas vezes ele nega que tem o problema. Logo depois, existe um diagnóstico para saber se ele tem uma dependência mais leve ou tem uma dependência mais forte, ou se além da dependência ele tem um quadro psiquiátrico como depressão, ansiedade, uma fobia, uma esquizofrenia provocada pelo uso de drogas. Quais são os suportes que ele tem, especialmente a nível social, profissional e familiar, e como que a gente pode planejar esse tratamento, então, com metas de curto, de médio e de longo prazo. Classicamente, eu divido o tratamento em 5 pontos. Então, um ponto é o ponto da abstinência. Fundamental, na minha visão, fundamental no grupo que eu trabalho, que o paciente e os familiares entendam que a abstinência é super importante. É possível o uso controlado, o uso social de alguma droga? Talvez seja possível, mas não é a minha experiência. São 40 anos que eu trabalho nesse campo. Nesses 40 anos, eu não vi casos de sucesso onde o paciente tivesse retorno para o uso da droga, seja de forma esporádica, de forma ocasional, só no final de semana. Mas eu vi vários pacientes com sucesso enorme, sucesso grande, quando o paciente aceita que, para ele, a abstinência é um ponto importante. É o único ponto? Não, tem mais 4 pontos. Então, um ponto é a abstinência. O segundo ponto são as atividades profissionais. Paciente que fica ocioso, quando é jovem, quando ele não estuda, quando ele acha que ele tem a vida livre, ele não tem nenhuma preocupação, não tem nenhuma obrigação, nenhuma disciplina, pronto, é a chance do tratamento dar errado. Então, uma obrigação, um trabalho, uma ocupação, às vezes uma ocupação até voluntária, mas essa obrigação que dá para ele alguns limites em termos de horários, em termos de metas, em termos de responsabilidade, ela é fundamental para o tratamento dar certo. Terceiro ponto, eu falei de abstinência, eu falei da parte profissional, ou quando é jovem, da parte acadêmica de escola. São os aspectos familiares. Família inclui aqui amigos, inclui a família inicial, pai, mãe, irmãos, esposa, são essenciais para que o tratamento também tenha um sucesso maior. Porque a família, às vezes, querendo ajudar, atrapalha. Às vezes, com a melhor das intenções, a família vai lá e boicota. Exemplo típico disso é quando a gente fala para o paciente, o senhor não pode beber nada de álcool. A família chega e fala, puxa, mas ele está tão nervoso. Beber como antigamente, não, mas eu vou dar aqui um pouquinho de álcool, porque afinal de contas é aniversário dele. Então ele vai beber comigo. Não daquela forma. Pronto. A família, tentando ajudar, boicota as metas do tratamento que a equipe de saúde tenta colocar de forma mais clara, mais objetiva para esse paciente. Um quarto ponto super importante é o lazer, porque o lazer desses pacientes, muitas vezes, acaba sendo o próprio uso de álcool, o próprio uso de drogas. O lazer, que é fundamental na vida de todo mundo, acaba sendo o momento livre que ele tem com os amigos que também usam álcool, que também usam drogas. Então, como é que ele vai ter o lazer? Aí nós achamos que cada vez mais, se ele tiver alguma atividade esportiva, se ele tiver um interesse pelo esporte, mais sucesso ele vai ter, mais chances de superar essa fase ele vai conseguir.
E, por último, a saúde física, a saúde do corpo dele, a parte orgânica, onde envolve tudo. Envolve, para as mulheres, a parte ginecológica, dentista, exames cardiológicos, em álcool, muitas vezes ligado a fígado, a pâncreas. Então, essa saúde física, ela dá a sustentação, ela dá a base para que o indivíduo possa, com abstinência, com a família ajudando, ele ocupado com o trabalho ou estudando, tendo amigos que não usam drogas ou não usam álcool, porque se ele for se divertir com os amigos que usam drogas, usam álcool, evidentemente que ele vai ter a recaída, que ele vai beber ou vai voltar a usar drogas. E entra a saúde física como uma ferramenta importante em relação a isso. Por isso que eu falo, senhoras e senhores, o trabalho em equipe é fundamental. O trabalho em equipe ele é fundamental porque ele divide as responsabilidades, ele tem uma troca de informações, de visões diferentes. Por exemplo, na nossa equipe, nós trabalhamos bastante com médicos, com psicólogos, com professores de educação física, com nutricionistas. Nós trabalhamos com médicos de outras áreas, com terapeuta ocupacional fundamental, com assistente social bastante importante. Temos cada vez mais trabalhado com advogados junto com esses pacientes que precisam de uma orientação, que precisam de um auxílio nesse campo, sem desprezar o papel super importante de um grupo chamado Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos. Nós não trabalhamos muito junto com esses grupos, mas nós entendemos, nós respeitamos como que eles funcionam e achamos que para muitos pacientes eles acabam dando uma assistência bastante importante, bastante forte e bastante interessante para o sucesso do tratamento desses pacientes. Por quê? Mais uma vez, a recaída faz parte do quadro clínico. E os AA têm uma forma muito interessante de lidar com a recaída. Eles não recriminam o paciente que tem a recaída. E muitas vezes, todas as vezes, eles não consideram a recaída como um problema de moral, de fraqueza de personalidade. Como faz parte do quadro clínico, nós estamos aqui. Os Alcoólicos Anônimos usam uma frase bastante interessante. Eles falam assim: se você quiser beber, o problema é seu. Mas se você quiser parar de beber, o problema é nosso. Eles vão dividir essa angústia, vão dividir essa preocupação de forma realmente exemplar, de forma realmente contagiosa no mundo todo para esse tema. Alguns pacientes, apesar dessas recaídas, eles não conseguem parar de usar a droga. E muitas vezes eu acho que a internação acaba sendo uma ferramenta importante. A internação, seja ela no ambiente hospitalar mais clássico, no hospital clínico, como nós temos, por exemplo, na Faculdade de Medicina do ABC, nós temos lá o Hospital Mário Covas, onde às vezes nós internamos pacientes que têm uma dependência química para uma desintoxicação. Ou mesmo internações feitas em casas de repouso, em clínicas psiquiátricas ou comunidades terapêuticas. O importante da internação são fatos que levem ao sucesso disso, quais sejam. Se o paciente aceita a internação, se ele quer ser internado mesmo, né? E se a equipe está disposta a lidar com o paciente numa fase que às vezes existe uma negação, existe uma certa resistência, uma ironia, onde o paciente, durante a internação, ele continua sonhando que ele vai voltar a usar álcool, usar drogas de forma moderada, de forma social. A equipe tem que lidar com isso como se fosse uma frustração menor, sem dever se abater em relação a essa equipe. Nós temos dois tipos de internação. A internação voluntária, quando o paciente aceita ser internado, e a internação involuntária. A internação involuntária, ela faz parte de um quadro importante hoje em dia, por conta especialmente de pacientes que estão morrendo, ou pacientes que estão sofrendo muito as consequências negativas, por exemplo, do uso de crack. Quando que se faz uma internação involuntária? Em duas situações. Quando existe um pedido do juiz, o juiz ele manda que o paciente seja internado, além de involuntária, nós damos o nome de internação compulsória, ou quando o médico, identificando que aquele paciente está num quadro gravíssimo, ele toma uma conduta ousada e coloca o paciente dentro de uma clínica psiquiátrica para o paciente ser melhor avaliado. São casos raros, são casos difíceis, mas são casos às vezes necessários, porque o paciente está
num quadro como se fosse um suicídio, às vezes um suicídio lento, e está morrendo aos poucos. Às vezes ele tentou se matar e não tem mais a consciência plena daqueles atos. Ele vai morrer. Eu quero repetir porque às vezes parece que não fica claro. O paciente vai morrer. E o médico, nenhum médico do mundo é treinado para ver o paciente morrer de forma tranquila e solitária. O médico vai lutar contra isso. Os senhores não tenham dúvida disso. O que o médico faz numa hora dessas? Identificando que o paciente pode morrer, ele pede, de forma, mais uma vez, arriscada, ousada, uma internação involuntária. Ele faz esse pedido e uma equipe de remoção tira o paciente de onde ele está e leva o paciente para um hospital, para uma clínica psiquiátrica. Há uma primeira, então, assinatura desse médico que fez o pedido, e esse pedido tem que ter uma validação pelo segundo médico, o médico que está de plantão na clínica e vai receber o paciente. Esse médico, que não conhece o paciente, ele vai ler a carta de internação do primeiro médico e deve concordar ou não com essa internação. Ele vai ver se naquele momento o paciente continua tendo um quadro psicótico, um quadro de gravidade tal, ele quer se matar, por exemplo, e que precisa então ser internado mesmo contra a sua vontade. Naquele instante, esse médico ele é obrigado a notificar o Ministério Público. O Ministério Público, em 72 horas, em 3 dias, tem que mandar um terceiro psiquiatra lá, um terceiro médico psiquiatra. O primeiro foi aquele que indicou a internação, o segundo foi aquele que recebeu a internação, e vem um terceiro e vai avaliar se o paciente, de fato, precisa dessa internação psiquiátrica, ou se houve algum erro na primeira ou na segunda internação, ou, mesmo não tendo erros, se o paciente já ficou melhor depois de 24, de 48, até de 72 horas. Isso tudo para preservar o respeito, para preservar a integridade do paciente. Internação involuntária, então, é uma ferramenta bastante complicada, bastante difícil, mas ela deve ser usada quase como se fosse uma operação cardíaca. O paciente ele tem uma doença, ele infartou, ele vai ter que ser operado naquela hora e corre um risco de não dar certo. 10% dos pacientes morrem numa situação dessa, mas o médico não pode apenas observar. Ele vai ter que agir de forma cirúrgica e incisiva para preservar, para ter o paciente de volta para essa vida. Por último, como que nós podemos melhorar esse sistema que existe hoje em termos de tratamento de dependência química no nosso país? Basicamente, nós podemos melhorar com ações onde nós possamos identificar quais são as melhores práticas, aonde que se trabalha melhor, quais são as melhores condutas, o que nós temos em termos de um suporte científico, um suporte claro, sem contar a experiência só que cada um tem ou cada um teve em relação a esse tema, mas quais são as evidências científicas claras que nós podemos falar, olha, esse remédio é melhor do que aquele para cuidar da depressão de paciente com dependência química. Esse remédio é melhor do que aquele, por exemplo, para tratar da fissura, daquela vontade que o paciente tem de voltar a usar drogas. Então, essa identificação de boas práticas, ela é essencial. Número 2, cada vez mais importante. É muito importante respeitar os direitos do paciente, os direitos do usuário. Hoje, o paciente tem direito a ler o seu prontuário. Hoje, o paciente tem o direito a saber o que o médico está escrevendo sobre ele. É importante que essa mudança de paradigma seja cada vez mais colocada de forma geral, respeitando o cunho de preocupação da parte médica, o cunho de preocupação da parte familiar também em relação a esse paciente. Por último, onde eu acho que nós podemos melhorar? Eu acho que nós podemos melhorar, senhores e senhoras, se nós tivermos uma postura mais clara, mais objetiva em relação aos pacientes, em relação aos familiares. Eu me refiro, a esse momento, à visão que o profissional da dependência química, o profissional que trata dependentes químicos, tem em relação a esse tema. Posturas muitas vezes ligadas à moral, ou a uma certa jocosidade em relação ao tema, a uma certa
resistência, elas são muito pouco eficazes. Cada vez mais nós precisamos ter uma humildade maior de entender que são quadros difíceis e que merecem toda a nossa atenção. Mas toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação. Foi para isso que nós estudamos, foi para isso que nós somos formados, foi para isso que nós dedicamos as nossas vidas, para poder ajudar outras pessoas e outros familiares que têm algum problema em relação a esse tema. Para finalizar, eu gostaria de usar uma frase que eu acho que é importante e que resume muito da postura e da preocupação que nós temos nesse campo da dependência química. O exemplo não é a melhor forma que nós temos para ajudar as pessoas que precisam de tratamento no campo da dependência química. Não é a melhor forma. Ponto. É a única forma. Se nós, profissionais da saúde mental, se nós, trabalhando numa equipe multidisciplinar, não dermos um exemplo saudável, um exemplo claro, evidente, transparente de como que nós lidamos com esse tema, senhores e senhoras, dificilmente as nossas ações vão ter algum impacto, seja para os pacientes, para os familiares, para os nossos amigos, para os nossos filhos. O exemplo de cada um de vocês que está me ouvindo nesse momento, ele é essencial. Exemplo do quê? Exemplo de respeito ao próximo, exemplo do uso de drogas, exemplo do uso de drogas legais, exemplo de esporte, exemplo de ética, de valores, exemplo de disciplina. Eu acho que isso falta para o nosso país de uma forma geral. Mas no campo da dependência química, isso é muito mais evidente ainda. Se nós não tivermos uma pausa para olharmos para isso com mais profundidade, dificilmente nós vamos ter sucesso para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, para os nossos netos. É hora que nós temos para parar e podemos mergulhar e mudar isso um pouco, para que o paciente e os familiares possam ter mais sucesso no campo do tratamento das dependências químicas. Gostaria de apresentar aos senhores e às senhoras dois profissionais que trabalham na minha equipe multidisciplinar há alguns anos e que dão uma estrutura bastante interessante, oferecendo ferramentas de sucesso para esses pacientes com dependência química. O primeiro profissional é o professor Eduardo Rocha, professor de Educação Física, meu aluno no mestrado da Faculdade de Medicina da USP e que trabalha comigo há 6 anos. Ele desenvolveu uma técnica de como lidar com a dependência química e os exercícios associados à recuperação dos pacientes da dependência química. Eu tenho muito orgulho que o Dr. Eduardo trabalha na minha equipe. A partir da entrada dele, ele trabalha também com uma outra equipe, nós tivemos uma qualidade, uma mudança de qualidade no atendimento dos pacientes. Fico apenas com um pouco de ciúme porque alguns pacientes gostam mais dele do que de mim. Eles acham que o professor Eduardo entende mais e funciona melhor as coisas. Gosto mais de passar com o professor Eduardo do que com o Dr. Arthur. A segunda pessoa que trabalha na nossa equipe também há 6 anos, a doutora Cristiana Renner. A doutora Cristiana Renner é psicóloga. Ela fez o doutorado dela na Universidade Federal de São Paulo, nesse campo de dependências químicas, com assunto de família, e ela traz uma abordagem bastante interessante, onde ela tenta integrar diversos atores desse problema, ou seja, os pacientes, os familiares, os outros profissionais que trabalham junto, e ela também demonstra resultados bastante estimulantes. Não por menos, também muitos pacientes gostam de passar mais com a doutora Cristiana do que comigo. Eu não vou continuar a falar sobre isso, porque vocês vão achar que os pacientes gostam mais de passar com a minha equipe do que comigo, mas eu tenho que apresentar os dois dessa forma bastante interessante. Tenho também muito orgulho que a doutora Cristiana trabalha na minha equipe. Olá, hoje eu vou falar sobre a importância do exercício físico no tratamento da dependência química. Bem, ao longo dos anos eu percebo que há uma lacuna muito importante dos profissionais de educação física, assim como dos médicos psiquiatras, na presença do profissional de educação física ou do treinamento físico para reabilitar pacientes com dependência de álcool ou outras drogas. O trabalho que eu executo
em parceria com a equipe do Dr. Arthur Guerra, relacionado principalmente à reabilitação do dano físico causado pela droga. Bem, dano físico causado pela droga ou pelo álcool. O paciente tende a usar essa droga por um período de tempo longo. Lógico que não vai aparecer esse dano físico de início, os primeiros meses, os primeiros 3 meses, 6 meses. Primeiro, quando o paciente tende a procurar o tratamento para dependência química, há de se esperar que ele já tenha instalado um problema físico, um dano corpóreo, que é a área de atuação minha. E a partir do momento que esse dano físico causado pela droga está instalado no paciente, entra a parte do profissional de educação física para reabilitar esse dano, o dano causado pelo álcool e droga. Como é feito essa reabilitação, ou como deveria ser feito essa reabilitação física? Essa reabilitação física primeiro tem que ser feita através, única e exclusivamente, primeiro, de uma avaliação desse dano corpóreo. Que material? O que usa? A gente usa, geralmente, usa-se fazer uma avaliação antropométrica computadorizada. É uma avaliação onde eu tiro uma foto física desse dano, através de medidas antropométricas. Quando o paciente depois que é feita essa avaliação, isso é mostrado para o paciente, e muitas vezes o paciente fala assim para mim, nossa, professor, eu não imaginava que eu estava tão ruim fisicamente. Eu só bebo pouco, eu uso pouca droga, eu não sabia que eu estava tão mal assim. Né? Frente a essa primeira avaliação do dano físico, primeiro, o que eu ganho com isso? Eu ganho uma motivação do paciente para o tratamento, porque ele vê a sua situação num ponto zero do tratamento e depois, ao longo do período de treinamento físico, de condicionamento físico específico para cada tipo de droga, ele vai vendo as suas melhoras relacionadas às capacidades físicas, à aptidão física. Ponto. A partir do momento que também a gente tem essa fotografia física do paciente, eu consigo depois elaborar um protocolo de treinamento físico específico para ele. Sempre pensando nesse paciente como uma pessoa que tem o uso de uma droga específica e essa droga tem um dano específico. Bem, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que para cada tipo de droga, álcool, maconha, cocaína, crack, existe um tipo de exercício específico que vai variar a sua intensidade e o seu volume de treinamento. Por quê? Principalmente, o objetivo de variar a intensidade e volume de exercício é diminuir a fissura pela droga. O que é fissura? É o desejo intenso de usar a droga. Então, cada droga tem uma particularidade quando você deixa de usá-la. E eu entro com a parte de exercício físico. Lógico, o exercício físico é uma parte do tratamento, mas a parte que me cabe é a parte de entrar com o exercício físico para diminuir a fissura desse paciente. Também, com o exercício físico, ao longo dos treinamentos, esse paciente vai ganhando mais massa muscular, vai ganhando um aporte cardiorrespiratório melhor, uma flexibilidade, uma capacidade de flexibilidade maior, vai melhorando a sua coordenação motora. E isso faz com que ele se sinta mais apto. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem de que o exercício físico ele não pode ser visto apenas como uma ferramenta aquela coisa que as pessoas dizem, põe o tênis e sai para correr. Não é dessa forma que deve ser encarado o tratamento da dependência química quando se tem o exercício físico como uma ferramenta para esse tratamento. O exercício físico sério, o exercício físico pautado em pesquisa científica na área de dependência química, ele precisa ser visto, estudado e executado de uma forma particularizada. Particularizada, eu estou dizendo, olhar o paciente como um ser corpóreo, uma pessoa que tem um dano corpóreo, prescrição de treinamento específico relacionado ao tipo de droga que ele usou, objetivos que esse paciente tem com relação
a sua motivação para o tratamento, e isso inclui se ele quer simplesmente melhorar, reabilitar o seu dano, ou se depois que ele reabilitou o dano, se ele quer continuar, e daí é função do profissional de educação física ajudá-lo a entender que ele pode ir um pouco mais além. O que é mais além? Participar de provas, de competições, de algo que seja novo para ele. Algo que o desafie nesse novo momento da vida dele. Nesse momento de abstinência, nesse momento de saúde, nesse momento de busca por um objetivo maior em treinamento físico. Mas, de novo, eu gostaria de fechar dizendo: olhe o paciente de uma forma particularizada. Busque o tratamento particularizado para esse paciente em termos de ele tem um problema de drogadição com um tipo de droga ou mais, e ele precisa ser olhado, precisa ser cuidado da parte física, especificamente relacionado à sua droga de consumo, à sua dependência. Não dá para fazer um treinamento receita de bolo. Precisa ser, para cada tipo de droga, existe um treinamento físico específico. Agradeço, muito obrigado. Olá. Muitos pais, jovens, nos perguntam o que seria o risco do uso de álcool, como que seria o uso de drogas, que drogas que são nocivas, mais nocivas, menos nocivas. Existem drogas pesadas, existem drogas leves. E tem muitas informações que acabam ajudando os próprios jovens e os pais a lidarem com esse assunto. Uma delas, se a gente puder falar um pouquinho da maconha. A maconha é uma droga que afeta atenção, concentração, memória, capacidade de aprendizagem, localização espacial. É uma droga que pode levar a transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia ou síndrome do pânico. Nós não podemos considerar ela uma droga leve. Ela traz uma série de prejuízos. E muitos pais às vezes nos perguntam: mas meu filho diz que usa droga, que não tem problema a maconha, que ele usa só de vez em quando, como agir? Sim, o uso da maconha ele deve ser vetado. Agora, como vetar esse uso da maconha dentro de casa? É sobre isso que nós falaremos um pouquinho hoje, um pouquinho mais para frente. Com relação ao álcool, o que podemos dizer? Atualmente o jovem usa o álcool num padrão bastante diferente de 20 anos atrás, por exemplo. Muitas vezes o jovem usa o álcool realmente com o objetivo de se embriagar. Ele usa o álcool às sextas e sábados, em altas doses, num curto período de tempo, que é o padrão que nós chamamos de binge drinking. O que acontece? Quando nós conversamos com esse jovem, ele muitas vezes fala: mas eu só bebo no final de semana, eu não bebo durante a semana, isso não faz mal nenhum, eu paro quando eu quiser. Qual seria a forma de nós identificarmos esse uso prejudicial? Existem várias coisas a serem observadas. Uma delas é a de que quando a gente pede para esse jovem não beber aos finais de semana, parar durante 3 finais de semana ou 2 finais de semana, ficar sem beber, muitas vezes ele não consegue. E daí nós começamos a ficar preocupados, porque isso já poderia ser um indício de um diagnóstico de dependência de álcool. Sim, uma dependência pensando num jovem que bebe só aos finais de semana, porque é um novo padrão de uso. Como que a gente identificaria essa dependência? Nós poderíamos perguntar mais algumas coisas. Se esse jovem tem aumentado a quantidade de álcool que está sendo ingerida nesse curto espaço de tempo, para ter o mesmo efeito. Com isso, ele acaba tendo uma tolerância, ele bebe mais doses para ter o mesmo efeito. Se esse jovem escolhe os programas às sexta e aos sábados, que são somente aqueles programas em que tem álcool, então nós começamos a perceber uma diminuição de repertório, ele vai somente aos programas em que tem álcool. Então, com essas perguntas, nós começamos a perceber que talvez haja, sim, uma dependência de álcool num jovem que está bebendo somente às sextas e sábados. Muitas pessoas não sabem disso, muitas vezes os pais não sabem orientar e ficam perdidos nisso tudo. E daí que entra o papel dos pais. Muitos profissionais vêm estudando o que poderia ser dito aos pais, qual é a forma de prevenção que pode acontecer dentro de casa. A minha pesquisa de doutorado estuda isso e várias outras pesquisas fazem o mesmo tipo de estudo. E nós conseguimos perceber que se realmente os pais têm uma atuação clara dentro de casa, com regras claras, com diálogo, com interesse na vida dos filhos, o resultado dentro de casa é muito satisfatório, é muito importante. Eles realmente conseguem fazer uma prevenção. Então, o que é? Quais seriam as situações de risco que aumentam o risco do jovem aumentar, por exemplo, o uso de álcool? Quando os pais bebem dentro de casa e dão um exemplo de beber dentro de casa.
quando os pais permitem que o jovem beba dentro de casa com a intenção de, quando meu filho bebe em casa eu consigo controlar o uso dele, quando na realidade isso não acontece. Quando os pais pouco se interessam pela vida dos filhos, ou até se interessam, se preocupam, mas não vivem junto com aqueles filhos. Muitas vezes eu pergunto para os pais, qual é o melhor amigo do seu filho? Quais são, se ele tivesse que escolher 4 amigos para viajar, quais seriam eles? Qual é a comida que o melhor amigo do seu filho gosta? São coisas fundamentais, porque se há um convívio desse filho com seus amigos dentro de casa, esses pais sabem o que está acontecendo na vida desses jovens e conseguem orientá-los, ficar mais próximo e perceber se tem alguma coisa de mais grave acontecendo. Com relação, por exemplo, ao uso de maconha, não deve haver diálogo. Realmente, o uso de maconha não deve ser permitido por todos esses prejuízos, até mesmo porque ela é uma droga ilegal aqui no Brasil. Apesar de todas essas discussões a respeito da liberação, essa liberação ainda não aconteceu. E nós que trabalhamos na área podemos perceber todos os prejuízos que acontecem com esse uso de maconha. Isso não deve acontecer através de uma punição, de uma briga, de um sermão. Os sermões são incansáveis e desgastam a relação. Isso deve acontecer de maneira que os pais tentem entender o que está acontecendo na vida daquele filho para começar a fumar maconha e o que é que poderia ser feito, o que é que ele está buscando e que realmente esse uso tem que cessar e o que poderia ser feito para ajudar esse filho a cessar o uso. Muitos pais investigam incessantemente a vida dos filhos, querendo saber o que acontece. Então, eles investigam o computador, investigam mochila, ouvem ligações telefônicas e daí muitas vezes descobrem uma série de informações. Quando nós perguntamos para esses pais, no nosso trabalho de orientação aos pais de jovens que usam drogas, bom, você descobriu uma série de coisas, e aí, o que você fez? E eles ficam parados, porque eles descobrem, mas não sabem como agir. Então, o que é que deve ser feito? Sim, uma vez que os pais percebem que está tendo um uso abusivo de álcool de jovens com mais de 18 anos, que está tendo um uso de maconha, eles realmente devem começar a estabelecer limites. Eu gostaria só de abrir um parênteses com relação ao álcool. O álcool, ele deve ser usado, sim, ele não deve ser usado, ele pode ser usado após os 18 anos, mas de forma alguma antes dos 18 anos. E o ideal é que esse uso de álcool acontecesse depois dos 21 anos. Por quê? Imaginemos um jovem de 17 anos bebendo todos os finais de semana. Que prejuízo que ele está tendo no desenvolvimento dele. Quanto mais cedo o jovem começa a beber, maior a chance dele desenvolver um problema. Portanto, o uso do álcool, sim, ele deve ser muito cuidadoso. Os pais devem conversar e dar um bom exemplo em casa a respeito disso. Voltando para a questão dos limites. Se um jovem com 17, 16 anos está bebendo, está usando maconha, o que o pai deve fazer? Ele deve estabelecer limites. Estabelecer limites, ele estabelece não numa forma de punição, de forma alguma. Se chegar como uma punição, provavelmente não vai funcionar. Como que esse limite aconteceria com o uso de álcool e de drogas? Vamos imaginar um pai que descobre que o filho está fumando maconha e há uma viagem 15 dias depois para Trancoso, viagem de formatura. Muitas vezes eu já vi isso acontecer. O pai descobre que o filho está fumando maconha, ele é totalmente contra esse uso de maconha e ele fala para o filho, filho, você sabe que eu não aceito o uso de maconha, você usou de maconha, você está usando, os seus amigos estão usando, os seus amigos que vão viajar com você estão usando, portanto você não vai viajar. Essa fala não precisa vir com raiva, não precisa vir com tom de punição, mas ela precisa vir com um limite. Ele teve a escolha de fumar maconha, mas ele vai ter uma perda como uma consequência. Muitos pais nos perguntam o que faz um jovem parar de usar drogas, o que acontece quando ele realmente decide mudar aquele uso de drogas dele. Tem uma ideia muito interessante de um psicólogo que se chama Carlos Barcelos, em que ele coloca como uma balança. Quando o jovem começa a usar drogas, ele tem muitos ganhos pelo uso de drogas e poucas perdas, quase nenhuma perda. Aquele uso eventual, ele não enxerga as perdas que estão acontecendo na vida dele. A partir do momento em que esse uso vai aumentando, ele começa a ver algumas perdas por esse uso. Que perdas são essas? Aquelas que nós vemos. Perdas na escola, relacionamentos brigas, acidentes de carro, perda de emprego, brigas familiares, conflitos. E daí esse jovem começa a enxergar muitas perdas pelo uso de drogas e não tem quase nenhum ganho. Até mesmo porque o prazer ele já não existe, a pessoa já começa muitas vezes a usar droga pela falta que ela está sentindo
desistindo da droga, e não tanto pelo prazer. Nesse momento, quando ele tem mais perdas, quando ele enxerga mais perdas do que ganhos, é o momento em que ele decide parar de usar drogas. O que os pais podem fazer para ajudar nesse momento? Os pais, como eu disse, não conseguem controlar a vida dos filhos, mas eles conseguem mexer um pouco nessa balança. Eles conseguem fazer com que as perdas pelo uso das drogas elas fiquem mais nítidas. Então, quando nós falamos de um jovem que perde uma viagem com os amigos que fumam maconha, porque os pais descobriram que ele estava fumando maconha, ele está tendo uma perda. E nós chamamos de perda do uso. Isso é muito comum nos tratamentos que nós fazemos. E a partir do momento que ele vai percebendo isso, realmente ele vai ficando cada vez mais motivado para parar de usar drogas. Os pais, por outro lado, têm uma série de comportamentos e emoções que são muito prejudiciais no convívio com esse jovem. E no nosso trabalho de orientação aos pais, nós justamente mexemos com essas emoções. Quais são elas? Então, são pais extremamente controladores, que têm uma alteração de humor, muitas vezes estão muito irritados, têm uma insegurança muito grande, têm uma raiva muito grande, não conseguem conter essa raiva. Eles têm muitas vezes o comportamento que nós chamamos de facilitação. É aquele pai que deixa e permite, é muito permissivo com os filhos, isso realmente é muito prejudicial. Ele tenta controlar o filho através dessa facilitação. Como seria isso? Filho, eu vou te dar uma moto, ou eu vou te dar um carro, ou eu vou te dar um tênis, se você parar de fumar maconha. Esse pai acha que está conseguindo controlar o uso de drogas do filho através de um comportamento de controle, e isso não acontece. E acaba sendo permissivo também. Quando nós começamos a trabalhar com esses pais, em poucas sessões, muitas vezes esse trabalho é feito em 8 sessões, mexendo nesses sentimentos de tentativa de controle, sentimentos de culpa, muitas vezes uma culpa inadequada. Os pais chegam no nosso tratamento perguntando onde que eu errei, onde que está a minha culpa nessa história. E é uma culpa muitas vezes inadequada, uma vez que esse uso de drogas começou por uma série de fatores e não somente um deles. O mais importante, sem dúvida, é a frequência de uso. E a frequência de uso de drogas, quem escolhe é o jovem. Quando nós começamos a trabalhar com os pais em todas esse relacionamento familiar, nós conseguimos não fazer com que o jovem pare de usar droga diretamente, mas nós mudamos o ambiente familiar. E nessa mudança de ambiente familiar, ela acaba facilitando justamente naquela balança. Os jovens enxergam mais perdas, eles começam a perceber que tem limites, que o uso de drogas deles está prejudicando a vida deles. E daí eles decidem se vincular a um tratamento, eles buscam tratamento. Foi justamente esse o nosso trabalho, nós temos visto isso muitas vezes. E mais, quando os pais se envolvem nesse tratamento, percebem quais são as ideias que nós trazemos e vestem a camisa disso, se sentem mais seguros, acabam aumentando a qualidade de vida, nós percebemos isso também, e acabam fazendo com que o prognóstico do tratamento de dependência do filho seja muito melhor. Então, realmente, uma das ideias que nós temos visto é que não só o tratamento do jovem dependente, usuário de drogas, é muito importante, como também a orientação familiar. Desta forma, nesse trabalho de orientação aos pais, nós percebemos que os pais não vão controlar ou dizer para os filhos o que eles vão fazer ou deixar de fazer. Os pais vão mudar a maneira deles lidarem dentro de casa. Eles vão se sentir mais seguros, eles vão ter uma melhora na qualidade de vida deles através das nossas orientações e vão ter uma assertividade, uma maneira de lidar com os filhos mais adequada. Quando o pai estabelece o limite para o filho, ele tem mais liberdade, ele fica mais tranquilo, porque a regra está clara, a regra está lá estabelecida. Então o sermão, a briga, o conflito não são mais necessários. Com isso, o filho começa a perceber todas aquelas perdas que ele teve, começa a ver que há coerência no discurso do pai, o que é extremamente importante, e realmente acaba decidindo se tratar, porque ele percebe que aquele uso de drogas está sendo muito prejudicial. Sendo assim, o papel dos pais no tratamento, com essa orientação, com esse tipo de orientação, ele é muito importante. Ele acaba realmente ajudando na evolução dos nossos casos. Muito obrigada.